Elephant. Man. O Homem-Elefante, 1980, dirigido por David Lynch, é um filme que explora a vida de Joseph Merrick, interpretado por John Hurt, desde seu tempo como uma atração de circo até ser descoberto e posteriormente cuidado pelo Dr. Travis, vivido por Anthony Hopkins. A narrativa foca não apenas nas dificuldades físicas e emocionais enfrentadas por Merrick devido à sua condição física e aparência severamente desfigurada, mas também em sua humanidade e dignidade, que muitas vezes eram ignoradas por apenas ser visto como uma curiosidade grotesca. Além de destacar a performance impressionante de John Hurt, que humaniza profundamente Merrick, o filme é também uma reflexão poderosa sobre a natureza da compaixão e da crueldade humana. David Lynch utiliza um estilo visual em preto e branco que evoca a atmosfera sombria e opressiva da Inglaterra vitoriana. Essa obra é um testemunho comovente da capacidade do espírito humano de perseverar diante da adversidade e uma crítica aos julgamentos precipitados da sociedade. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao seu videocast favorito sobre cultura pop. Cultura pop das boas. Aqui hoje, menino pode. Meu nome é Renato, o Rê. Meu nome é Guilherme, o Gui. E com essa vibe alegre, assim, animada, que a gente começa a falar sobre um filme que me pegou, assim, no meu coração. Já vou dar um spoiler aqui da minha opinião, que pra mim isso é filme, isso é história, isso é desenvolvimento de personagens, isso é obra-prima. Isso é a definição de obra-prima para mim. Já dei um spoiler aqui sobre o que eu achei do filme, que é o Homem-Elefante. The De Elephant Man. 1980. De 1980. E nosso primeiro filme do David Lynch aqui no canal. Quando o Renato Exatamente. mandou esse trailer falando assim: "Olha, Gui, eu quero ir nesse". Eu falei: "Nossa", falei: será que é o que estou pensando?". Fui ver o trailer, é o que eu estava pensando. E assim, é um dos filmes mais aleatórios dele. Como é que você chegou nessa escolha, Rê? Não, esse filme eu sempre ouvi que é um clássico. Eu sempre ouvi falar. Sim, é um clássico, mas assim, não é um dos quando a pessoa pensa David Lynch, não é um dos que as pessoas vão, assim, atrás, né, o Homem-Elefante. Então, na Co verdade, não sei se teve um boom 1 ano atrás, uns 2 anos atrás, que vários canais começaram a comentar sobre esse filme. Eu não assisti Aham, nenhuma crítica, nem nada, nenhum vídeo, mas eu vi que estava tendo vários vídeos. aham. Aí eu dei uma olhada, e eu imaginava que esse filme era, tipo, da década de, não sei, 50, década de 60, porque é preto e branco. Sim. Aí eu falei, eu sempre quis ver esse filme, porque a figura do Homem-Elefante, ele é muito forte, né, a maquiagem Uhum. muito bem feita e tal. Falei: "Esse é um filme vai ser um filme que eu vou gostar, tenho certeza". Só que eu nunca tinha assistido. Aí quando eu assisti ontem, eu vi que era da década de 80, eu falei: "Ué, por que que tá preto e branco?". Aí eu entendi que era uma estética do diretor, pra deixar aquela coisa muito mais mórbida. Sim. Então, foi assim que eu cheguei, eu vi pessoas comentando, vi que era um clássico, mas nunca tinha assistido na minha vida. Aí achei a oportunidade Ah, perfeita, que eu estava a fim de assistir um filme mais forte. sim. A gente vai trazer aqui hoje um filme que fala sobre sobre tudo. Sobre o humano, Sobre sobre o ser humano, o ser sobre, humano. Pra mim esse filme né, é a definição perfeita dos valores, das crenças, do ser humano, assim, porque sim. é muito profundo e simples ao mesmo tempo. Sim, e nossa, de todos os filmes eu não assisti muitos filmes dele, do David Lynch, mas é meu quarto filme dele. De todos os filmes, esse foi o mais, assim, começo, meio e fim, muito simples, tem ali aspectos sonho, né, o que é real, o que não é real ali, que tem essa característica dele, mas
Nossa, é aquele filme, assim, que poderia facilmente ser colocado, sei lá, num catálogo da Disney, por exemplo, da Disney Plus, de tão, assim, gostoso que é de assistir. Uma mensagem clara, personagens bem desenvolvidos, produção maravilhosa. Então, ó, o filme realmente tem de tudo. Mas eu vou falar que É. eu chorei, tipo, umas 3 vezes assistindo esse filme. Sério? Bom, Chorei umas vamos já então pro sim. comentar as cenas que a gente gostou. Nosso primeiro quadro, que é o começo, meio e fim. O filme já começa com aquela coisa clássica da década de 50, nem sei que década se passa, porque parece que é É baseado em final uma do história século real. XIX, parece. Século XIX, é verdade, né, Inglaterra vitoriana, na verdade. Então aquela coisa Sim. clássica daquele circo de bizarrices. A mulher gorda, o anão, aquela coisa que parou de existir há muito tempo, de tão horrível, horripilante que é. Uhum. Sim. E a gente já é introduzido pela história do Homem-Elefante sem aparecer, na verdade, sem parecer o tal Homem-Elefante. Fica uns quase 15 minutos sem aparecer ele. Uhum. E é uma coisa que eu adoro em filme, em novela, em qualquer coisa, o personagem principal, então um personagem muito importante, demora para aparecer. Eu acho que cria uma tensão, cria um mistério, aí você fica Sim. doido para saber como é que é, tanto que a capa do filme também não Não mostra, revela muito, né. não revela o rosto deformado do Homem-Elefante, que Sim. também é quase uma metalinguagem, né, porque as pessoas, no fundo, têm uma curiosidade de ver aquilo ali como uma bizarrice, como uma coisa Uhum. fora do comum, que é, Sim. mas por conta disso que a tal pessoa sofre, do começo ao fim. Ao fim não, Exatamente. né, é positivo, tem uma mensagem Sim. positiva no final. A gente, como telespectador, quando você fala metalinguagem, é isso, né, a gente como telespectador também faz parte desse público que fica curioso. A gente vê a reação das pessoas ali que vão no circo e tal, elas saem, tem gente que sai chorando. Falei: "Nossa, as pessoas estão saindo chorando, como que deve ser a aparência desse cara?". E, Sim, né, tem essa cena meio mística e tal, que a gente não sabe se é real ou não. O que dá logo de cara no começo do filme, que é a mãe dele, né, a mãe do Homem-Elefante ali, que chama de Homem-Elefante, sendo atacada por um elefante logo no começo. Então, ali dá o tom do filme, sobre o que se trata e tal, e a gente acaba vendo ali a história dele, né. Mas sim. essa, entre aspas, "aberração" do circo, esse clima é pesado. Pesado, pesado, E o pesado, preto porque, e assim, branco leva do pra filme deixa mais pesado ainda, deixa mais é, mórbido. Essa é. questão A toda, a música. música, é tudo muito perfeito. Mas eu, quando eu assisto um filme, assim, que me toca muito no meu coração, que eu fico eu geralmente quando eu assisto filme, depois que eu assisto, Uhum. eu procuro na internet a crítica, curiosidades, Sim. backstage, essas coisas todas. Mas quando é um filme que me toca muito, eu quero deixar aquele espírito que eu acabei de assistir o Intacto. filme intacto. Aconteceu também com o Parasita, aquele filme coreano que me tocou Aham. muito. Eu não vi nenhuma crítica até hoje, porque me tocou muito mesmo. Esse é um desses Sim, filmes, então eu não assisti nada, eu não sei curiosidades, eu não sei interpretações de outras pessoas, mas eu tive as minhas próprias interpretações. O que que sim. você achou, o que que significou aquele elefante atacando a mãe dele no começo? Que é uma Então, tem cena meio é uma lúdica, parece, né. exatamente. Não, isso, assim, logo desde cara, o David Lynch, ele gosta de fazer muito isso, muito lúdico, muito coisa do sonho. Então o que ele tá apresentando ali pra você, você não pode comprar, assim, tipo, como às vezes a ilusão da pessoa, às vezes a ilusão dele, o David Lynch, ele não gosta de explicar as coisas, ele gosta de deixar ali no ar, né. Então tá Pra livre mim, pra eu jura interpretações. ele exatamente. A única coisa, por exemplo, eu não sabia nada, 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 nada sobre, eu nem sabia que era baseado em fatos reais. Eu achava que era uma criação do David Lynch, esse personagem também. Então, pra mim, e o David Lynch, ele, assim, os filmes dele tem muita coisa de temas como, tipo, estupro, violência, sexo, é uma coisa muito recorrente nos filmes Recorrente. dele. Então, quando
eu tava falando pro Renato, assim, no começo do filme, começa a primeira cena e o nome chama O Homem-Elefante. Eu achei de verdade que aquela mulher sendo atacada pelo elefante, um misticismo ali em cima dela, seria de que ela teria um filho metade elefante e metade homem. Essa foi a ideia que passou primeiramente na cabeça, né? Depois que o É, filme foi passando e tal, e que foi desenvolvendo ali a história do Joseph, né? No circo e a narrativa em cima dele, aí ficou claro que aquilo simbolizava o preconceito das pessoas, né, assim, o que que eles pensavam sobre de como que ele nasceu. A ideia da que as pessoas tinham, de como ele foi concebido, por exemplo. Então essa foi a minha interpretação, né. sim, aí o rosto dele, uma maquiagem Sim. super bem feita para a década de 80. Aliás, a década de 80 é o Os ano, efeitos a práticos, década né. de ouro de efeitos práticos de maquiagem, então Sim, não perde para nenhuma outra década. Então, com eu certeza. interpretei aquilo ali, porque o filme fala muito sobre violência. O que ele sofre o tempo todo é violência da sociedade, das pessoas ao redor. Aham, Então, a mãe dele, não sei se eu tô assistindo com a cabeça de hoje, ali parece que, ao meu ver, ela foi estuprada. Ele aham, nasceu de um estupro, só que não de um elefante. Essa cena ela é super violenta, porque o elefante tá com a tromba batendo nela, e ela uhum. tá chorando, gritando, então claramente não é um Sim. sexo que ela permitiu. É um estupro, só que por homens, não por elefante. Então, ele é entre aspas, é uma aberração que nasceu de um ato horrível, horripilante, Violento. violento, principalmente. Uhum, E ele ser deformado desse jeito, sei lá, talvez possa ser assim, algo como: olha a violência do ser humano pode fazer, destruir outra vida, uma vida uhum. inocente, por exemplo. Sim. Foi assim que eu interpretei. Maravilhoso. Ah, olha, tem uma sugestão então, você já tá vindo quente, com a sensação quente do filme, você nem viu outros vídeos, você falou que você chorou umas 3 vezes assistindo esse filme. Olha, geralmente no podcast, no videocast, a gente comenta cena por cena e blá 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 blá. Eu queria sugerir da gente usar esse seu esse a sua sensação quente e já direto pra essas partes aí. Eu quero saber que parte que te tocou nesse filme, pra gente debater e já discutir logo isso de cara. Por que que esse filme te fez chorar, Renato? Ah, então, porque esse filme ele traz cenas que discute muito como o ser humano ele age. E ele usa o homem elefante, o John Uhum, Merrick, como ponto de partida. Quando você vê um homem, esse homem, você consequentemente, na hora você sente uma angústia, tristeza, aham, ou então você tem a vontade de ser cruel com ele, porque você, sim. entre aspas, você é mais inteligente do que ele, é mais bonita, é mais normal do que uma pessoa como ele. Então, todos os personagens, até os mais simples, que aparecem em 5 minutos no filme só, eles revelam isso. Por exemplo, a enfermeira, no começo, ela vê ele, ela corre, grita, sabe? E depois que ela vai conhecendo ele aos poucos, vê que ele é um ser humano legal, inteligente, que ele é uma pessoa que sofreu a vida toda. Ela vai Uhum, criando um carinho por ele. Isso sim. seria, vamos dizer assim, o correto. Já outras pessoas, como o cara que cuidava dele, apesar que ele cuidava dele, mas ele explorava muito ele no circo para ganhar dinheiro em cima, entre aspas, de novo, da bizarrice do rosto, do corpo e tudo. Então, todos os personagens, eles têm essa ambiguidade, até que o protagonista quase, que é o doutor Frederick Travis, que ele sente uma empatia ali por ele entende a dor daquela pessoa, Sim. só que depois ele se vê assim, eu também tô usando, entre aspas, de novo, ele para poder conseguir uma fama no meio da medicina, no ramo da medicina, porque é um Uhum, caso muito raro de uma pessoa que não tem cura.
E ele Uhum. fica ali na ambiguidade. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Isso, Uhum. assim, de explorar o âmago do ser humano, acho que o filme faz muito bem. E no final, você entende que depende do coração, sabe, assim, depende Depende da sua da sua intenção, né. intenção. Você pode Exato. acontecer coisas erradas, mas também você sabe o que tá fazendo certo e o que tá fazendo errado. Aquelas pessoas que estavam zombando dele, sabe que aquilo ali não era legal, mas estavam ali porque se Uhum. sentiam melhores, mais inteligentes, mais tudo do que aquela pessoa totalmente deformada. Mas uma Sim. das cenas que eu chorei, assim, que eu acho que eu teria a mesma reação, foi Aham. essa cena da mulher dele, que eu achei que ela entregou a atuação aqui Ah, de verdade, né. Oscar. Porque ela vê ele, ela tenta tratar ele normal, mas quando você vê uma pessoa dessa, você não tem como você não ficar surpreso, ficar Uhum. comovido. Porque, por exemplo, todo mundo tem uma todo mundo, assim, tem um trauma na vida, todo mundo sofreu, mas todo mundo vive sua vida, todo mundo aparentemente tá ok. Mas no caso Uhum. dele, a gente vê isso já logo na No aparência, já no físico. começo, no físico e no olhar que o autor entrega muito bem. Pra mim, eu nem sei se ele ganhou o Sim. Oscar, mas deveria ter ganhado. Só por aquele olhar e pra aquela Ele fisicalidade que teve ele que traz. atuar literalmente com muita pouca coisa, porque ele tinha tanta Sim, maquiagem em cima dele, que a expressão facial dele era também contida, então é sempre pelo olhar, pelo tom de voz, pelo tom de pela vibe voz, que ele passava, né. fisicalidade de andar assim, meio corcunda e tal. Então, aí depois que ele começa a chorar, ele começa a falar da história dele, e ele agradece pelo casal ter recebido ele muito bem, ela não se aguenta, ela chora na frente dele, assim, mas com vergonha de chorar por não Por deixar ele constrangido. aham, sim. Isso é muito do ser humano também. E pra mim, essa cena aqui, aí que eu caí, Aí que você se revela debulhou de até lágrimas. "Eu sou um ser que eu humano". que é um arco dele, porque através de tudo que ele viveu, através do encontro dele com o professor, com o doutor, quer Sim. dizer, no final ele conseguiu, apesar desse multidão de gente querendo já maltratá-lo, Uhum. ele conseguiu abrir a boca e falar: "Eu sou um humano". Ele teve esse arco, assim, ele subiu do começo do Sim. filme até essa parte. E dizer que ele é humano, gente, ele não é um elefante, Sim. apesar Ele do descobriu o título do valor filme. dele, né, ele descobriu o valor dele naquela parte que Sim, é o arco clássico que a gente sempre ama ver em qualquer tipo de filme, independente se você assuma isso pra você ou não, é muito gostoso quando você assiste um filme que o personagem começa ainda mais nesse extremo do Homem-Elefante, que ele começa sendo uma é, aberração do circo, considerado uma aberração do circo, e nossa, você passa olha isso, né, que louco, você passar de uma aberração para um ser humano. sim. E ele ainda sabe disso, né. Ah, isso é E a lindo humanidade demais. dele não é vista por ninguém. Ninguém. Exato. E outros elementos, assim, que me emocionam também nesse filme, é o elemento da amizade. Pra mim, assim, nossa, quando o Joseph fala, assim, para o doutor, você ele chama o Treves ali de "meu amigo, meu amigo, meus amigos". Ele mesmo se dá a liberdade, assim, de chamar eles de amigos, assim, sabe. Ah, isso é lindo Sim, demais, isso é lindo demais. E pra mim, isso, assim, é a amizade de você não tá necessariamente fazendo a coisa só por dó, tipo, o Treves ali, tinha as intenções dele. Pra mim é um outro tema do filme sobre intenções sim. pessoais, assim, porque não tem como você criar relação sem você ter um interesse na É, pessoa. Então o interesse surgiu, e é natural isso, do médico, surgiu por interesse, assim, da profissão dele mesmo, ele queria explorar aque aquele ser humano ali na frente dele, se tinha cura, não tinha, como médico era uma coisa interessante pra ele, mas e o mer o Homem-Elefante ali, né, ele também queria ser resgatado, então tem esses 2 interesses, assim, que podem colidir ou não.
E dali pra frente cria essa amizade natural, sabe? Muito orgânica também. Não foi aquela coisa forçada, assim, sabe? Tipo, eu tô com dó dele, ele é. Ou descobrir que que ele também é um ser humano. Sabe? Sempre foi aquela coisa brega. Sim, Fica uma coisa. As circunstâncias ali deixaram. Tipo, não tem como você não ser amigo. Não tem como você não ser amigo do Merrick, né? Porque é ele é muito verdade, um doce. doce de pessoa. Apesar Culto, de ter né? sofrido tudo, tem aquela parte que o outro doutor conversa com ele e ele fala: "Acho que nenhum ser humano sabe o que essa pessoa passou. Não tem nem como imaginar, uma coisa Uhum. inimaginável". E teve o Anthony Hopkins, que, nossa, eu amo esse ator, eu amo esse Sim. homem. Mas como ele tá Essa cena novinho que nesse ele filme, vê né? ele verdade. Gente, essa cena da primeira vez que ele vê o Homem-Elefante, nossa, que atuação, que Que atuação entrega, mesmo. que tudo, que tudo, que tudo, que tudo. Maravilhoso. O outro que também, né? Só com. Por esse médico mais contido, né? No mundo acadêmico, super intelectual e tal, ele tinha que ele convencer os colegas dele de que o Merrick tinha um lugar ali no espaço, um lugar. Que ele merecia um lugar no hospital, uma ala. E ele também, tipo, por esse médico mais contido, ele não podia. Não é aquela pessoa que tem, assim, expressão facial todo o tempo. Então era só pelos olhos também. Essa cena específica. Eles dão um zoom, um close-up assim no olho, só sai ali as lágrimas dele, assim, de emoção, de medo, Sim, de. Né, ele fica ali apaixonado por aquela figura no sim. E começo. a gente no começo falou sobre a mãe dele, e ao meu ver, no filme Aham. todo, ele segura a foto, ele tem a foto da mãe dele, que a gente não sabe se ele realmente conheceu, se ele conheceu depois ela largou. Então, o que a gente sabe é que ele não encontra mais com a mãe dele, e ele tem a foto da mãe dele jovem. E ele fica Uhum. segurando a foto da mãe dele para todo lugar que ele vai. E quando ele consegue fazer amizade com alguém, a primeira coisa que ele quer mostrar é a foto da mãe dele. E a gente comentou da primeira cena, que aparece ela sendo violentada, e tem a Uhum. cena do final, que aparece ela, eh, nas Conversando com ele, né? estrelas, conversando com ele. Então, a mudança do começo do filme, ela sendo violentada, e no final, dela aparecendo como uma imagem angelical, celestial, no céu, nas estrelas, é totalmente diferente. E o fato dele mostrar a foto da mãe dele para todo mundo, é porque, mesmo ele sendo aquela pessoa não humanizada, que não tem humanidade nenhuma, por ser uma aberração, que todo mundo acha, o que a parte humana dele, o elemento humano dele, é dele ter nascido de uma mulher bonita, aquele rosto. E ele fala: "Nossa, minha mãe é linda, né?". Então por isso que ele mantém aquela humanidade de ter nascido daquela mãe o tempo todo como foto segurando na mão dele. Porque acho que ele precisava daquilo para segurar, sabe? Uhum. Lembrar para ele mesmo: eu sou humano, eu vim de uma mãe bonita. Bonita. É. E esse contraste da primeira cena dela se vendo alentada e no final dela como uma figura angelical falando com ele numa imagem Uhum. lúdica, ai, this is cinema, absolute cinema. Desse cinema. Não, mas assim, uma das coisas minhas, assim, favoritas do David Lynch com certeza é isso, assim, ele consegue criar essa coisa. Ele consegue ir pra escuridão e pro místico bonito, pro belo. Nossa, em questão de segundos, assim. E é de muito bom gosto, né? Essa cena final do Cosmos ali, com o rosto dela. Nossa, se fosse uma outra pessoa, teria tornado aquilo vontade de vomitar de Brega, brega. E, sim, olha, o David Lynch. Bom gosto é outra coisa, né. Ele fazendo aquela coisa, ele tem os overlays ali da cena, o rosto daquela mulher, daquela atriz é muito bonito também, né, então o jeito ali que ela também se comunicava só com os olhos é tudo nesse filme, né. é Tanto verdade. do Homem-Elefante até o do doutor, até da mãe, não dá pra saber se é só uma foto ou se ela vai começar a falar. Ai, é beleza, né, beleza. Então, É o filme fala beleza. sobre beleza, né, Sim, porque inclusive. e na cabeça dele o tempo todo que a beleza tá na mãe dela, na mãe dele. E no Uhum, final ele descobre que ele também é belo, ele também é humano. sim. Isso é muito legal. Mas e você?
Você chorou, ficou triste, achou engraçado? O Nã que mais mexeu? não, assim, eu não chorei, mas assim, me tocou demais, porque eu não estava esperando de verdade que o filme ia pra essa direção. Achava que ia ser uma coi achei que ia ficar muito no lúdico, achei que ia ficar muito assim, ou talvez que ia pra um lado super violento do Homem-Elefante, sabe. Então quando o filme teve todo esse arco, assim, sabe, da amizade, pra mim o filme foi muito sobre essa sobre relações humanas, de como a gente trata o outro, de como a gente é treinado, como a gente é literalmente treinado a reagir, a ter esse tipo de reação, sabe, igual você estava falando, ou de repulsa, ou de violência, é sempre um ou outro. A reação do médico é uma reação muito, assim, fora do comum, sabe, essa reação de uma mistura de paixão, sabe, de curiosidade, E compaixão e até. compaixão logo de cara, essa é uma coisa muito difícil mesmo, então a gente é mais treinado como sociedade a ter reação das nossa, uma personagem pra mim favorita, assim, do filme é a enfermeira. A enfermeira mais velha, que Nossa, ela é aquela pessoa, assim, ela não vai fingir. Ela vai falar na sua cara, se ela tem repulsa logo de cara, ela vai ficar com repulsa mesmo, e o jeito que ela mostra o amor dela, não é o baba-ovo. Tanto que ela fala, né, para o doutor depois: "Olha, vocês estão fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo no circo ali". Então ela é aquela pessoa que fala as verdades na cara, ela cuida, então ela não e o cuidado que ela dá não é emocional, tipo, ela não vai ficar com dó de você, ela vai ajudar, ela vai ser uma pessoa prática, só que não prática. O quer que dizer precisa que ela não fazer? Vou fazer. exatamente, só que não quer dizer que ela não tá dando amor, né. Essas pessoas, sabe, são diferentes tipos de amor que ele acaba recebendo. Pra mim Sim, o filme é sobre isso, sobre beleza e sobre amor, sabe, que é uma coisa muito não é nem contraditória, mas sim. É porque tem o lado inesperada. da violência também, que não Aham. mostra, mostra, porque tem o criador no começo que Nossa, o trata ele filme é muito como violento, né, assim, essas cenas. que bate nele, mas tem aquela criança ali que tá junto dele também, que meio que esnoba, mas também tem aquele sentimento de criança de ver uma pessoa sendo maltratada, aquela compaixão, Uhum. mas também não pode fazer muita coisa porque é uma criança. E tem aquele outro cara também que se aproveita pra ganhar dinheiro em cima dele. Aquela cena eu achei horrível, que ele leva aquelas prostitutas lá, aquele povo lá, Sim, joga bebida na cara dele. Essa cena também chorei, inclusive. Então, sim. aí você vê, né, todos esses existem todos esses arquétipos aí. O violento, o Uhum. amigo, o que tem a repulsa, o que conhece ele tem um certo preconceito, tem um julgamento ali, mas depois entende como é que ele é, depois que conhece ele. Tem tudo. É um filme que eu acho que Nossa, mostra tudo. não, e outra coisa que eu e também fala um ponto principal do filme que é logo de cara, beleza, né, beleza, aparência, como é que a gente lida com a aparência das coisas. Eu fiquei pensando nisso tanto, 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 porque assim, a gente tá vendo um extremo aqui, ele tem muita, 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 mas muita deformidade, ele nasceu desse jeito, né, ele tem, eh, peles, assim, que você não vê em outras pessoas, ele tem uma cabeça inchada e tal. Ele é um caso extremo, né. E o John Merrick realmente ele foi uma figura ali que existiu de fato real. Mas assim, essa coisa de como a gente é condicionado a, sabe, aceitar e reagir a certas aparências, sabe, então isso fala muito sobre sociedade, tipo assim, se a gente for trazer hoje em dia, nos dias de hoje, né, o John a a gente pode pensar em várias coisas, vários sentidos. Qualquer coisa física ou não, até não física, que é diferente, que é muito diferente do que a gente tá acostumado, como que a gente trata o outro, Reage. sabe? Reage e como a gente às vezes, se bota em um lugar que a gente fica pensando: "Nossa, será que eu sou sabe assim, essa coisa do "Será que eu sou normal? O que é ser normal? Será que o outro vai gostar de mim por eu ter esse lado diferente, assim, sabe?" Esse filme faz te parar pra pensar nesse sentido, assim. E como somos pessoas superficiais também, sabe?
Até uma Então questão que o doutor ele levanta para a própria mulher. Quando a enfermeira questiona ele, fala: "O que que você está fazendo também? Você está ganhando uma notoriedade em cima dele, tá usando ele para ganhar alguma coisa?" E ele se pergunta: "Será que eu sou um ser humano bom? Será que eu sou uma aham, pessoa boa?" E ela fala: "Não, você tá fazendo o bem para ele, ele nunca viveu o que ele tá vivendo com a gente e tal." Então, realmente, é uma coisa assim que você, quando você leva o outro, pega a posição que o outro tá, e aquilo te bate de alguma forma, como é que você reage? O que que você uhum, sente? Às vezes, aquela sensação que você vê fala muito mais sobre você do que sobre ele. uhum. E isso, eu acho que o filme mostra muito isso, muito delicadamente. É, tem E essa várias cena nuances ali do aqui, que eu filme, né. achei muito fofa, Sim, sim. que en O povo eles se ajudaram, né, ali no final, eles estavam todo mundo cansado. Então, essa parte, assim, então, né. mas eles já Oi. eram anões. Aham. Anãos, né. Uma Anãos, pessoa gigante. pequena. Sim, ali, como ele também, né, tem deformidades, vamos dizer assim. Vamos ajudar o nosso amigo. Acho que também teve muito isso. Aí, ó, como é que fala hoje? Empatia. Uhum. Empatia, tudo. Mas você estava Então, falando sobre eles coisa da beleza? Fala. não, 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 eu ia pra esse lado mesmo, do Então, negócio da você estava beleza. falando essa coisa da beleza, eu pensei muito nisso na parte que aparece a atriz. Gente, esse filme tem menos de 2 horas, mas tem muitos personagens, né, tem muita coisa que Muito, aconteceu. muito. E tem a cena da atriz, que ela tem uma curiosidade em relação a ele, e vai até lá conhecê-lo, e ele fala que nunca foi num teatro e nem sabia o que que era um teatro, ele achava que era um Uhum. lugar, um bairro, um país, alguma coisa assim. E na cena final, ele vai no teatro e vê aquela magia toda no palco, aquela Sim. beleza, né, que a gente estava falando. Uhum. E isso eu também achei muito lindo. Então, tem uma coisa nessa cena da atriz, pode ser uma leitura só minha, tá, mas assim, Ah, que eu fiquei pensando, quando ela lê pela primeira vez sobre ele, ela lê ali no jornal que ele era esse cara cheio de deformidade e tal. Deformidade que fala? Deformidade, né? Cheio de deformidade no rosto e tal. E era uma pessoa que recebia visitas por ele ser, entre aspas, estranho. Só que ele tinha uma sensibilidade muito grande e uma inteligência também, interesses também. A reação dessa atriz, da atriz que faz a atriz, entregou uma coisa também muito legal de se pensar, que é como se ela fosse e ela levou uma foto dela pra ele, entendeu? Que tem que também entrega muito, que tipo assim, sabe, pra mim foi muito uma coisa de: "Nossa, ele ele vai saber me apreciar", porque a ator tem, sabe, a personagem dela também tinha muito disso. Ela quer ser apreciada em vários aspectos, tanto física, tanto como parte profissional. Então, sabe aquela pessoa que quer ser admirada, e ela indo até ele, ela tinha certeza que ela ia ser admirada em vários aspectos que talvez os homens do dia a dia dela não apreciariam ela. Então ela vai com essa dúbia intenção também, de assim, eu vou pela minha curiosidade e pelos meus interesses, mas também eu vou ali pra ser apreciada. Eu senti muito isso, assim, eu no primeiro também. Na verdade, encontro quando dela. ela leu sobre a história dele no jornal, eu senti que ela queria usar ele pra poder botar ele no palco junto com ela, pra fazer uma cena com ela, alguma coisa assim. "Olha, é um homem bizarro e tal, mas consegue interpretar, é inteligente." Mas no filme, quase todos os personagens passam essa dualidade aí. Tem Tem uma essa intenção dualidade em meio relação a duvidosa, né, ele. todo mundo. Mas assim, uma coisa por exemplo, uma coisa que eu estava falando dela, essa coisa, sabe, tipo, quando você vai um exemplo bem tosco, tá, mas assim, sei lá, você vai, sei lá, você tá mal, fala assim: "Nossa, eu vou encontrar um amigo que tá pior do que eu, pra eu me sentir um pouquinho melhor". Eu acho que Sim, sim, ela sim. foi nessa vibe assim, sabe, no comecinho, aí Eu depois sou atriz, eu sou bonita, e eu exatamente, sei que com exatamente. ele eu Eu vou vou me sentir ganhar elogio, valorizada. eu vou me sentir valorizada, tudo. É, exato. E no Não, final ali, exatamente né, isso.
obviamente ela tem um arco dela também ali, mas eu amo, 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 amo que esse filme tem esses personagens todos, sem exceção, com caráter duvidoso, porque o ser humano é assim, né. Eu não gosto de filme, assim, que bota um personagem, assim, do começo ao fim, que ele vai com todas as intenções certas, com tu sabe assim? Que fica uma coisa muito aí sim a gente fica com dó do personagem, né, a gente fica com dó do Merrick ali. Não, e o filme traz tanto essa dualidade que até a cena do final, eu fiquei assim: "Isso foi legal ou isso não foi legal?". Que é todo mundo se levantar e bater palma pro como é o nome dele? Para o Joseph Merrick? Ah, para o John, para o John Merrick. Merrick. Eu achei aquilo ali legal, mas também eu fiquei pensando: "Pra quê?", também. Não seria legal ele deixar ele assistindo ali, curtindo o teatrozinho dele, sozinho? Então o filme Aham. traz tanta essa dualidade que até eu no final fiquei meio assim, acho que também não precisava, mas também ficou legal. Foi uma atitude É. interessante. É um balanço meio de tipo assim, é legal por ele, né, ser aplaudido e tal, porque ele tá sendo tratado de outro jeito, mas ao mesmo tempo, olha a sociedade que vivemos, né, tipo assim, eles Sim, ainda estão tratando ele como uma coisa fora do normal e tal. uma coisa totalmente Enf diferente. exato. Outra coisa muito legal também do personagem, é o interesse dele. Ele não podia sair, ele não podia passear, então ele tinha uma imaginação muito fértil, ele leu a Bíblia não sei quantas mil vezes, né, ele decorou várias passagens da Bíblia, e tem aquela cena que eu amo, 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 que ele faz a maquete ali da catedral, e ele fala: "A parte como eu não sei como ela se parece, porque eu nunca vi, eu tenho que imaginar". Cara, isso assim, sabe, tipo, falei: "Nossa, o Joseph nunca seria o mesmo se ele tivesse nos dias de hoje com smartphone, sabe. A imaginação dele não seria a mesma. Então, assim, sabe, ele tem Sim. uma coisa, assim, dessa década também, de você ele não estava entediado ali, né, no filme. Ele estava sempre em estado de criação, se apaixonando. E no final ele Então, conseguiu completar a tal maquete. verdade. Aquela maquete que é destruída depois no meio do filme. Ai, aquela cena que que o doutor entra e ele vê toda a maquete destruída, me deu um aperto no coração, ali, que ai, Coitada, coitado. que Enfim, judiação. que Judiação, né. judiação. Sim. Bom, Mas mas as cenas dos é isso, filmes né. foram essas, né. Vamos se você não quiser Super comentar nenhuma cena específica, recomendo. Ai, sim, super recomendo esse filme pra vocês assistirem. Nossa, necessário. muito Necessário não, não gosto gostoso. muito da palavra. É um filme muito bom. É um filme muito bom, um filme gostoso. Bom, mas então vamos para o nosso próximo quadro, que é o Sim. afinal, o que o filme quis dizer. A gente já comentou É, aqui. a gente falou tanto, né, eu acho que o filme quis dizer muito sobre a dualidade do ser humano, do sentimento do ser humano, o que é o ser humano, aqueles, né, que já vai no princípio da coisa toda, na gênesis, pegando um filme da década de 80. Mas eu acho que o filme fala muito sobre isso, e dentro dessa dualidade, há redenção, há crescimento, não só porque que você teve aquele sentimento, você vai regredir, que Uhum. isso é muito mostrado no personagem do doutor, Frederick. Sim. Então eu acho que o filme é muito sobre isso. Ai, filme pra mim também, ó, e principalmente que eu me apaixonei também porque vindo que é um filme tão, assim, inesperado pra esse tipo de história pra mim, com esse tipo de narrativa, pra mim foi tão inesperado do David Lynch, eu acho que o David Lynch estava numa fase, assim, falou: "Nossa, eu quero focar na fé do ser humano, como o ser humano no fundo, no fundo, é bom também", sabe. Nossa, pra mim o filme fala muito sobre isso, sobre esses encontros inesperados, sobre como o ser humano no fundo, no fundo, a natureza é boa, e às vezes o que precisa é de um cara assim, igual o Reeves ali, de pegar, falar: "Olha gente, olha como a gente tá tratando um ao outro", sabe. Às vezes você precisa de uma pessoa só na sua vida pra te dar um impulso ali, sabe, e vira esse efeito dominó, do mesmo jeito que o efeito dominó vai pra bosta, também tem esse lado bom também, e foi me
é sobre Sim. esperança no ser humano, porque, gente, sem esperança Ah, com certeza. Eu a também gente saí desse morre, filme e lembrei né. daquela frase que a gente fala às vezes: "Ai, o ser humano é ruim". Você sabe essa frase que a gente fala às vezes? O ser Aham. humano não presta. Uhum. E não é verdade, né. É, não, tem um la meu, se tivesse história aí, a o pelo tudo que acontece na vida dele, do Merrick ali, pra ele sobreviver, nossa, foi quando ele foi sequestrado, foi: "Nossa, ele não vai sair vivo". Sabe, o fato do policial ter ajudado também, sabe, da sociedade ele se mobilizar pra ajudar ele. Nossa, você fica com um quentinho no coração, né. Sim. Mas eu esqueci de falar uma coisa, mas teve uma parte do filme que eu fiquei Hã. assim, talvez, ok, que ele era uma pessoa doente, doente, assim, tinha muitos traumas, Aham. mas no final quando estavam querendo no final não, no meio do filme quando estavam querendo decidir sobre o destino dele, ali também que tem uma falha. Eu achei uma falha do ser humano, porque não teve nenhum momento que chegaram pra ele e perguntaram, depois que eles descobriram que ele Aí, não era né, você tá doente, pedindo não demais conseguiam também, falar né. não, perguntaram pra ele: "Que você quer? Você quer sim, 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 Que sim. você Não, faltou isso". óbvio, né, isso é óbvio, né, mas assim, mas gente, final do século XIX, e eles nem sabiam o que era direitos humanos direito, né. Então, realmente, assim, Sim. deixou a desejar, com certeza isso. Não sei Deixou, se deix não sei se né. desceu já, mas assim, a gente consegue pescar isso, Sim, sim, assistindo o sim. filme. Ele estava sendo tratado como uma criatura, assim, né, tipo, como uma não era nem como um ser humano. Até no final do filme, assim, óbvio, né, se a gente for pensar, assim, extremamente fundo, até no final do filme, quando você estava falando que as pessoas levantaram pra aplaudir ele, assim, ele estava sendo tratado ainda como uma coisa, como uma criatura ao invés de, sabe essas vítimas que eles pegam na televisão, assim, e criam uma Uhum. coisa em cima dela, e ela vai ser a vítima para o resto da vida, assim, ela vai ser a vítima de E um usa caso, aquela pessoa pra aquela que narrativa fica acha pro resto da as vida dela pesso com ela. para as pessoas se acharem assim: "Nossa, eu tenho que valorizar a minha vida. Olha a vida Eu desse homem". exatamente, exatamente. Tem isso, né, infelizmente, mas Mas teve talvez tenha gente que assistiu essa última cena do pessoal aplaudindo, achou a coisa mais bonita do filme. Comentem. Tipo assim, não achou problema nenhum. Pode ter gente sim, que não então achou problema nenhum. vale também, né. Ai, É. gente, perfeição também não existe, né, então, se eu tivesse lá, eu não te ó, eu fico falando isso, se eu não tivesse lá, eu não teria aplaudido. Eu teria aplaudido, teria chorado, com certeza, teria, e se eu fosse a pessoa que teria: "Olha, a gente Quem é esse a homem? Não sei. que quem que é esse homem que tá aplaudindo? Quem que é esse homem que tá sendo quem que é esse cara super diferente?" Meu, somos hipócritas no final, né, a gente estaria ali com certeza chorando ali, com dó dele. Mas enfim. Olha, vamos então, olha, e Vamos, próximo quadro. o próximo é que eu tô interessado em saber. Quem você seria no filme? Ah, fala você primeiro? A Olha, mãe. não, eu seria, putz, assim, o que eu mais me não sei se eu seria essa pessoa, mas o que mais me identifiquei mesmo, foi essa pessoa aqui. Foi eu acho que eu teria uma reação muito, assim, de cara. Eu falei: "Olha, você tá perdendo seu tempo, não sei se vale a pena". Eu seria essa pe eu me eu não tenho orgulho de falar, mas, tipo assim, se eu dependendo da pessoa, eu no lugar dela, se o meu chefe traria uma pessoa assim, pra eu tomar conta, eu falaria: "Olha, sacanagem você tá de sacanagem com a minha cara? É muito trabalho, eu tô com medo dessa pessoa, não sei como reagir, e tem outros pacientes que eu tô tomando conta. Então, não vem me pedir pra querer ser carinhosa desse jeito logo de cara". E no final ali, ter esse carinho, sabe. E quando alguém jogar na minha cara que: "Olha, você não está sendo carinhoso", eu teria o mesmo discurso que ela: Meu amor. "Excuse me, ex excuse moi, como assim não sou carinhoso? Eu tô te banhando,
eu tô cuidando de você como ser humano, eu estou limpando as suas fezes, estou fazendo tudo pra você. Se isso não é amor, o que que é, meu filho? Entendeu? Gente, esse discurso dela, essas poucas cenas que essa mulher apareceu, me Sim, brilhou, marcou. brilhou, Brilhou. brilhou. E você, Rê? Olha, eu acho que eu vou escolher a mulher do doutor, Sim. porque eu acho que eu teria essa reação. Porque eu tive essa reação assistindo o filme, então eu acho que eu teria essa reação se fosse na vida real. Primeiro, ok, tudo bem, vamos tratar normal, porque esse é o certo. Uhum. Mas aí depois a pessoa fala uma história totalmente tocante. Aí eu acho que não ia aguentar, ia dar uma chorada assim na frente, com vergonha. Mas depois ia fingir costume e depois ia acostumar mesmo, que acontece com ela. Uhum. Que eu acho que Aí é a você já reação mais recebe na sua natural. casa, né. É, verdade. Sim. Muito Então eu humano, né. seria a mulher do doutor. Sim. Ai, adoro essas sessões aí de café da tarde, chá da tarde que eles têm nesse filme. Nossa, eu Tua cara, seria né? essa nossa, amo, amo receber gente em casa pra tomar um chazinho. Nossa, o jeito se eu pudesse, eu faria aquilo todos os dias, com aquelas xícaras, com aqueles costumes mesmo, sabe. Você vem com essa roupa com a melhor roupa que você tem, a gente vai conversar sobre o dia a dia. Mas enfim, conte sobre seus traumas, aqueles, né. Ai, Ai, vamos então para o nosso gente. selo do Sim, filme. que temos vários selos aqui, né? Você Ótimos que está selos e assistindo, selos ruins. Temos Obra-Prima, é um filme excelente, um filmaço. É um bom filme. Ó, é mediano. Ah, tá, nota 5, passou de ano. É um filme ruim. Ou vai pro lixo, não é um porque clássico, vai pro nem lixo, é não um merece ser clássico. assistido. Bem, eu já dei spoiler no começo do filme. Pra mim, Pum, obra-prima. obra-prima, Pra mim, até, obra-prima. ó, se tivesse um troféu maior do que a obra-prima, eu daria. Eita! Olha, eu vou dar então também, sim. Olha, eu vou confessar uma coisa, não é o meu favorito dele, do David Lynch, acho que tem outros filmes que mais legal ainda, que explode esse filme tipo, que explode mais a cabeça ainda, mas esse filme é aquele que, se caísse na mão de qualquer outra pessoa, não daria certo. E a narrativa dele, essa coisa do lado ali da o lado do sobre o ser humano, sabe, de não ser perfeito em nenhum aspecto. A não ser o Homem-Elefante, né, realmente o Joseph o Merrick ali, ele era perfeito, ele era perfeito, Uhum. o Merrick, né, o John Merrick é o personagem perfeito, assim. Nossa, uma Sim, coisa que eu amei, que doce. esqueci de falar, o jeito que ele reagia, não tô falando que é certo isso, mas assim, até isso, assim, sente amor por ele, sabe, dele não ter eu fico pensando: "Nossa, esse filme talvez vá pra uma direção de que ele vai aprender quando ele Surtar. estava pegando as coisas da maquete, quando eu sabe o que eu imaginei? Que ele estava afiando a coisa da maquete? Eu achei que ele estava criando uma faca, por algum motivo. Eu só falei: "Nossa, ele vai", que ele estava afiando o negócio, né, que era pra catedral. Eu falei: "Nossa, ele vai criar uma madeira e ele vai deixar, assim, tipo, embaixo da", porque estava sendo tão as pessoas estavam fazendo tanto bullying com ele, que ele vai se transformar nessa fera que ele vai pegar e vai matar alguém, sabe. Mas o filme nem foi pra esse lado, assim, ele é tão puro Se fosse que outro diretor, talvez diria, faria muito isso. Se fosse provavelmente. Guilherme Del Toro, faria isso. Mas assim, aqueles, né, ele não foi, ele Olha, é, olha, esse filme pra mim tem muito aquela criatura da não água, foi parece filme da muito década de 80, gente. Não é filme da década de 80. não é, Parece não filme da é. década de 40. Então, mas assim, tipo, se a gente for pensar até a Criatura da Água lá, Criatura da Água que chama? O filme do Guilherme Del Toro que ganhou. A Forma da Água. A Forma da Água tem umas coisas muito paralelas com esse filme, assim, pra mim, simbólicas também, sabe? Com uma relação de personagens diferentes,
mais essa coisa, assim, sabe? Mais uma Parece. vez trazendo esse filme O quê? esquecível. Então, Ai, por esse isso que eu filme tô é falando muito que. esquecível. Por isso que eu tô falando. Olha a Sim. diferença. Olha a diferença É do. verdade, É a mas mesma são referências, narrativa. É né. a mesma narrativa. Mistura de Dumbo Tem uma com. coisa de Dumbo também, né, também Né? pensei. Enfim. Elefante e tal. É, Mas já é mas. aquela narrativa se você parar pra pensar realmente, é uma narrativa clássica que fecha tudo muito bem. É. É. É um Começo, meio e estilo fim. é um estilo Mágico de Oz, tipo que começo, meio e fim certinho. Sim. Exatamente. E até, assim, o lúdico a gente entende o que é lúdico, né, porque geralmente não dá pra entender nada, porque os filmes do David pra mim é muito confuso, às vezes, assim, eu não consigo entender nada e deixa Podia daquele trazer jeito outro tá bom. filme dele aqui para o canal, né. Ai, olha, pra mim, Cidade dos Sonhos, a gente tem que comentar. Cidade dos Ah, eu não Sonhos, assisti. a gente tem que comentar que virou, assim, top 3 da minha vida. Mas enfim, olha, amamos. Deixa nos comentários aqui o que que você acha, por que que você gosta, ou por que que você odeia o filme, vai saber. Toda opinião é Sim. válida, né, É um Rê? filme da década de 80, mas tem um ritmo muito bom, o storytelling é muito legal, você não vai mexer no celular enquanto estiver assistindo o filme, então recomendamos, né, Gui. Com certeza. Demos selo. A gente tem que começar criar uma nova coleção. Selos menino, que são filmes com os selos Que a gente de dá pra obra-prima. recomendar, né. Vamos trazer de volta a locadora? Vamos trazer de volta a locadora DVDs? Gente, DVDs, eu quero E a de gente cria volta. essa coleção, os menino. Bom, Rê, acho que é isso então. Mais É um isso, né, Gui. filmaço. Inscreva-se Até semana que aqui. vem, pessoal. Até semana que vem, pessoal. Trate bem as pessoas ao seu redor. Um beijo. Amor, amor. Amor. Tchau.